Muito bom dia! Bem-vindos a mais um Morning Call da Alta Vista Investimentos. Hoje que é 24 de 3 de 2026. Quem está comigo hoje é o nosso estrategista de ações, Eduardo Plastino. Du, bom dia! Bom dia, Orlando. Bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui, um prazer nesse Morning Call. Então, estou aqui para tentar colaborar. Que ótimo! Du, ontem foi um dia maluco. Teve volatilidade à vontade. Para quem gosta de volatilidade, tivemos um prato cheio de volatilidade. Só que eu acho que esqueceram de combinar com o Irã que a guerra acabou. Tem Foi. bombardeio, mas o mercado meio de manhã não comprou essa ideia ainda. O que que aconteceu ontem, Edu, e o que que a gente tem para hoje? Boa, Orlando. Então, vamos lá. Ontem foi um dia, como você comentou, de muita volatilidade mesmo, né? O mercado começou o dia bem animado, né? Basicamente com as declarações do Trump que ele iria prorrogar possíveis ataques ali ao Irã e que ele até fez um tweet, né? Que hoje é no X, né? O antigo Twitter, com um tom super positivo, falando, não, pessoal, conversei aqui bastante com o pessoal ali do Irã, a gente está negociando aqui, vai dar tudo certo, né? Deu a entender que a guerra, né, eles estavam avançando ali as negociações, então o mercado logo de manhã, o petróleo estava caindo 10%, né? Enfim, os juros ali fechando tudo, né? Só que logo depois, ali ainda pela manhã, o ministro das Relações Exteriores do Irã desmentiu toda a situação, né? Comentou ali, não, né? Na verdade, não tem negociação nenhuma. Isso pode ser até, né, a gente começa a ler outros materiais, né? O pessoal falando, não, de repente isso aí pode ser uma estratégia do Trump, né? Para fazer um ataque surpresa, né? Então, o que aconteceu foi que o petróleo que estava caindo 10, em determinado momento do dia passou a estar caindo só 4, 5%, né? Reduziu ali pela metade a queda. Até os juros, né, viraram também, né? Estavam até subindo em um determinado momento. Só que ao longo do dia a gente foi vendo que o mercado foi comprando a ideia de que realmente essas negociações poderiam andar, né? E a gente viu o fechamento do mercado de ontem muito positivo, né? Muito animado, né? Me parece até um sinal um pouco mais técnico, né? De repente o pessoal zerando posições vendidas, né? E por aí vai, não necessariamente abrindo compra, né? Então, como o mercado vinha muito com muita venda nos últimos dias, né? Essa notícia um pouco mais positiva gerou um movimento até mais forte, né? Do que talvez seria se a situação fosse diferente, né? Então, a gente viu a bolsa ontem subindo mais de 3%, voltando lá para quase 182 mil pontos, fechou ali 181.931, né? E lá fora também a gente viu as bolsas americanas andando, né? S&P subiu mais de 1%, o dólar também ficou muito comportado aqui no Brasil, né? Caiu mais de 1,5% também. E olhando para a bolsa e para os setores aqui no Brasil, o mais importante da gente entender foi que a gente teve uma alta muito representativa daqueles papéis que a gente categoriza como os papéis mais sensíveis a juros, né? Então, setores ali como educação, transportes, construção civil, né, que são setores ali que possuem empresas ou um pouco mais alavancadas ou cuja atividade depende, né, é, de uma atividade mais forte, enfim, né, de uma economia um pouco mais pujante, esses papéis que também tinham sido os que mais sofreram, nessa queda recente, foram os que mais performaram ontem, né? Então, teve Edu, papéis subindo 8, 9, 10% ontem. esse é um ponto relevante que eu gostaria que você comentasse, porque na semana passada a gente teve Copom, reduziu 0,25, o mercado estressou um pouquinho porque se pensava em meio, depois em 0,25 por Uhum. conta do petróleo. Aí você comenta desses papéis mais sensíveis a juros. O que que essa guerra e essa alta do petróleo atrapalham o mercado em si, nos juros e esses papéis? Tá, não, perfeito. O que que acontece? Hoje, o mundo tem aproximadamente uns 30 dias ali de estoque de petróleo para segurar o efeito da volatilidade da guerra, né? É, à medida que o mercado fica operando, né, essa questão se a guerra vai durar mais do que isso ou menos do que isso, né, poucas semanas ou muitas semanas, o mercado começa a jogar, a precificar na curva, né, via expectativas de inflação né, e obviamente ali os mercados de juros, né, qual que vai ser o impacto no consumidor final, digamos assim, né, na hora da inflação, então na inflação final, né? Então, quando o mercado estressa um pouco nesse sentido, né, a gente vê essas expectativas de juros sendo mais elevadas, né? Então, isso eu acho que é legal a gente explorar aqui, foi até muito boa a sua pergunta, né? Porque às vezes para quem está um pouco de fora pode parecer contraintuitivo, né? Você fala, poxa,
o Banco Central, né, o Copom resolveu cortar juros, né, e de repente o mercado teve uma reação que não foi positiva, digamos assim, né? O mercado estressou, né? Por que que isso aconteceu? É porque são questões todas são questões de expectativas. Antes da guerra, como você bem disse, né, o mercado tinha uma expectativa de corte de 50, né, 50 bips, que a gente fala, né? E por conta da guerra, de todo o estresse, né, do petróleo, essas expectativas, né, não só a expectativa, né, o Banco Central cortou 25, né, ao invés de 50, e ainda deixou a entender que, né, se a guerra, né, perdurar, se a situação piorar, a gente ainda, o mais importante de tudo não foi esse último corte, né, mas a gente pode piorar a situação de até onde que esse juro pode cair, né? Então, essa a questão da guerra, ela acaba impactando muito negativamente essa narrativa, né, e esses papéis que dependem de um juro um pouco mais aliviado, né? Então, a grande verdade é que a Selic a 15 ou a 14,75 é pouquíssima a diferença ali para as empresas que estão realmente estranguladas ali por esse juro um pouco mais alto, né? Então, esse que é o impacto, né? A questão da duração da guerra vai ser essencial, como eu disse, né? Isso, Para a gente ver se esse petróleo acima de US$ 100 ele vai realmente vir, né? Para o mercado e impactar diretamente as expectativas de inflação. isso porque ali passa 20 ali no Estreito de Hormuz, que a gente aprendeu a colocar no mapa onde está ali, né? Uhum. Passa 20% do petróleo. Então, teríamos uma oferta menor de petróleo, então o preço do petróleo sobe, além do efeito de guerra que faz o dólar subir. Isso tudo impacta na nossa inflação aqui, é isso? Exatamente, exatamente. E além da oferta de petróleo, você tem a questão dos custos logísticos também ali, né? Então você pega custos de seguros, né? A própria logística no quesito, né? Como posso dizer assim, o percurso que esses navios têm que fazer é maior, né? Então você tem a questão da oferta, porque os países ali do Oriente Médio produzem realmente uma quantidade enorme de petróleo, mas você tem também, além da questão pura, né? Matemática de oferta e demanda, você tem esses custos maiores, né? Acho que a questão dos seguros ali é a mais simples ali de compreender. Então, você colocou muito bem o Estreito de Hormuz ali, por onde passa 20% da produção global ali de petróleo. É realmente a principal arma do Irã, digamos assim, né? Para arma que não seja bélica, né? Para negociar ali, porque acaba impactando muito. A gente fala muito de petróleo, né? Mas também tem muito gás natural, a parte de fertilizantes, como eu comentei. Então, isso impacta também as cadeias de alimentação e outros tipos de energia. Aqui no Brasil a gente sofre um pouco menos, né? Mas se você olha ali para a Europa, especialmente a questão do gás na Europa e o petróleo ali na Ásia, né? Os países sofrem muito, né? Inclusive a Bolsa Brasileira está sofrendo muito menos do que outras, justamente por a gente ter essa característica de ter uma representatividade significativamente relevante aqui de petróleo, tanto na nossa balança comercial, ali mais de 10% das exportações, né? Quanto na bolsa, né? Perto de 17% da bolsa brasileira aqui é, é do setor de petróleo, né? Especialmente Petrobras, mas a gente tem outras aqui, né? Prio, PetroRecôncavo, a Brava, né? São empresas que naturalmente aí se beneficiam de um petróleo mais alto. Então, nossa bolsa aqui no Brasil, no relativo, né? Quando a gente compara com outros emergentes, até com países mais desenvolvidos, inclusive, né? A bolsa está segurando bem. Tá? A bolsa está performando até que bem aí comparando com outras geografias, tá? Entendi. Mas ontem, então, não foi um dia de verdades absolutas, pelo que eu entendi, né? Exatamente. Então, até trazendo esse gancho para o dia de hoje, né? A gente vê o petróleo voltando a subir, né? Então, voltando ali, testando ali os US$ 98 ali, o Brent, né? Então, o mercado tá operando um pouco essa questão agora do, poxa, será que essa negociação, né, vai, vai avançar ou não, né? Por que que o mercado subiu ontem? Mesmo que de repente essa negociação não vá tão para frente, né? Eu gosto sempre de explicar que o mercado ele é como se ele fosse um modelo probabilístico, né? Quando você chega ali na sexta-feira, pô, qual que era a probabilidade do conflito se encerrar mais cedo, digamos assim, era baixa, né? Depois que o Trump faz um tweet dizendo que estão negociando, mesmo que você atribua uma chance de que isso seja um blefe ou alguma coisa do tipo, né, probabilisticamente falando, né, comparando com sexta-feira, ficou mais provável do conflito se encerrar, né? Não ficou menos provável, né? Então, por isso que o mercado se anima e você tem essa questão de positioning que eu falei também, né? Muita gente short, muita gente fazendo proteção, né? Então, o mercado fica um pouco mais sensível
a essas notícias positivas, né? A gente falava muito do contrário, né? Quando o mercado estava subindo sem parar, né? A gente falava bastante isso. Fala, poxa, não dá para saber quando que vai vir uma notícia negativa, como uma guerra ou coisa do tipo, mas o mercado fica sensível a esse tipo de notícia, né? Vem uma guerra, o mercado cai bastante, né? Agora é um pouco do contrário, como o mercado foi, né, caindo, né, ao longo das últimas semanas, uma notícia repentina positiva, ela tem esse efeito um pouco mais intenso, né? Você vê essa alta de ontem, né? A bolsa em dólares aqui, se a gente for ver, subiu mais de 4% em um dia, né? Então, isso mostra um pouco desse positioning um pouco pesado, né? Muita gente short, como eu disse, quando tem que zerar, tem obviamente quem está querendo se posicionar para uma alta, tem quem está zerando short, você junta tudo ali, isso acaba fazendo com que a bolsa avance ali 4, 5% em dólar num único dia, tá? Mas você trouxe esse gancho, Orlando, né? Não parece que é tudo verdade absoluta, né? Hoje, a gente vai ter, inclusive, né, o Powell falando num evento, que ele vai receber um prêmio, basicamente, né, o Powell, presidente do Fed, né, o Banco Central Americano, aqui só contextualizando um pouco ali para o pessoal. A gente não espera que ele faça grandes comunicados, especialmente comentando de guerra, assim, não deve ser, mas obviamente é sempre uma figura extremamente importante da gente acompanhar, qualquer tipo de sinalização, né? A gente sabe que Banco Central, né? Até trazendo aqui um pouco para o pessoal, né? Banco Central tem sempre uma comunicação muito sutil, né? É sempre nas nuances ali, nas palavras ali, você acaba pegando algum viés ali, né? Então, até quando o Jerome Powell vai falar, né, uma curiosidade para o pessoal, o mercado começa a oscilar para cima e para baixo de acordo com a fisionomia dele em alguns momentos ali, né? O pessoal tem até no mercado, o pessoal fala, pô, se ele fala good evening é porque vai vir uma notícia ruim, se ele começa já perguntando se está tudo bem com o pessoal, é porque ele vai dar uma notícia boa. Então, é uma figura muito importante para a gente acompanhar, especialmente nesse momento, né? Então, as tensões, elas estão no nível máximo, digamos assim, todas as figuras geopolíticas ali, quando vão falar, o mercado fica muito de olho, né? Então, acho que nesses próximos dias vai ser a principal narrativa do mercado vai ser exatamente essa, né? Será que essas negociações vão andar ou de repente não, né? Até trazendo um último ponto aqui a respeito desse tópico, né, que eu acho que é realmente o mais importante, né? Ontem saíram várias notícias, assim, até no próprio New York Times, no Wall Street Journal também saiu, né? E a gente, enfim, de vários outros portais também. É um pouco difícil de entender, assim, a veracidade total disso, né? Mas saíram em portais importantes, né? Porque, obviamente, o Pentágono não vai confirmar, né? O governo americano não vai confirmar, mas, né, inclusive foram procurados, né, nas matérias dizem que foram procurados, mas não preferiram, obviamente, não comentar, mas já se discute se os Estados Unidos não devem mandar tropas por solo, né, lá para o Irã para tentar, enfim, né, dominar ali a situação um pouco melhor, mas é muito complexo ali pela geografia do local também, mas algo nesse sentido, né, o envio de tropas via solo ali, né, terrestres ali para o Irã, estão avaliando até a questão de paraquedistas, de enviar paraquedistas que seria um pouco mais fácil ali de chegar, né? Mas enfim, se acontecer alguma coisa nesse sentido, aí o mercado provavelmente, né, já inverte todo esse bom humor de ontem, né? Enfim, um agravamento ali da situação seria realmente muito preocupante ali para o mercado, tá? E os E outros pontos do como dia. Desculpa, pode falar. eu ia perguntar como é que tá as aberturas do dia hoje para o investidor já poder se preparar, o que que vem pela frente. Hoje, em termos de bolsa, elas estão mais ou menos no 0 a 0, tá? Assim, acho que o principal destaque é realmente o petróleo, que voltou a subir, está subindo uns 2% agora, e especialmente para quem opera aqui no Brasil, acho que é importante a gente falar um pouquinho aqui de Brasil, né? Agora, 8 horas, né, saiu a ata do Copom, a gente não conseguiu ainda ver aqui, a gente está gravando aqui no momento que saiu a ata, né? Mas muito importante a gente acompanhar a ata, justamente pelo que você comentou, né? Nessa ata do Copom, nesse documento, para quem eventualmente não conhece, né, é onde o comitê ele vai descrever, né, como que estão como que está a situação atual e um pouco das perspectivas ali para frente, né, relacionado ali a expectativas de juros, inflação e por aí vai. Então, como eu disse antes, né, é sempre muito nas nuances, é muito sutil, né? Então o mercado por muito tempo ficou operando se o Copom ia falar que a taxa de juros ia ficar alta por bastante tempo, né? Então, quando Tal do tinha uma guidance, expectativa, né?
Exatamente, exatamente. Então, o mercado tinha uma expectativa enorme que que o Copom tirasse a palavra bastante do comunicado, porque significava que ia cortar logo, né? Então, como eu disse, é sempre sutil essa comunicação, né? Então a gente tem que estar atento ali, né? Às vezes até numa letra, né? O pessoal, são muitas reuniões, né? Uma coisa, às vezes, um plural ali faz uma diferença enorme ali em como que o mercado vai interpretar. Tá? Então vamos ficar de olho um pouco na ata. E um ponto que eu acho que é relevante aqui também, né? A gente parou um pouco de falar sobre cenário eleitoral por conta da guerra, né? Mas a gente sabe que é importante, que cada dia que passa a gente se aproxima mais ali das eleições. A gente, por muito tempo ali no ano passado, especialmente, né? A gente falava sobre uma possibilidade que era relevante da gente ter uma terceira via, né? Então ali o Caiado, o Ratinho, na época o Tarcísio, né? A gente imaginava que a gente pudesse ter aí alguns dos governadores, né? Saindo para presidente e para candidato à presidência, né? E de repente fazendo frente ali a uma tentativa de reeleição do Lula, né? E naquele momento ainda a gente não tinha o Flávio, né, concorrendo, né? Então a gente não sabia direito quem que ia vir. Só que ontem o Ratinho Júnior, né, governador do Paraná, ele anunciou a desistência dele, né, a candidatura à presidência, o que obviamente, né, tira um pouco de probabilidade aí dessa terceira via que já vinha se dissipando, tá? Acho que isso nem vai fazer preço hoje. Acho que é mais algo importante da gente trazer aqui sobre o cenário eleitoral. Mas a grande verdade, até pelas últimas pesquisas e os desdobramentos dessa questão, é que cada vez está mais provável mesmo que a gente tenha uma disputa entre Flávio e Lula, e que a terceira via foi perdendo força aí, ao longo do tempo, tá? Mas isso aí também é algo relevante para a gente ter aqui no radar ali para as eleições. O Ratinho era um nome forte entre a direita, né? Não com muitas intenções de voto, mas era tido como um candidato ali bem plausível ali, de repente ali com baixa rejeição, né? E tem a questão do pai dele também, que tem uma popularidade grande, poderia ajudar. Então, é uma informação relevante da gente ter essa desistência do Ratinho. E a gente tem outros aspectos aqui no Brasil também, né? A questão, obviamente, aí da possível delação do Daniel Vorcaro, né? Do Banco Master. A gente teve o André Mendonça prorrogando a CPI do INSS. Então, esse noticiário político, especialmente relacionado à corrupção, escândalos, delação premiada e tudo aí vai, tudo mais, isso pode sim gerar algum tipo de volatilidade e se sobrepor à guerra, né? Porque, como eu disse antes, o mercado hoje, até é uma brincadeira que a gente faz aqui, né? Eu sou analista de ações e a gente olha muito, a gente gosta de olhar para resultado de empresa, né, Orlando? Só que na grande verdade é que recentemente o mercado não está dando muita bola, nem para o resultado das empresas, nem para política, nem para nada. A gente está operando só guerra e petróleo, né? Então, vamos ver. Existem esses outros aspectos que a gente pouco está falando hoje no dia a dia, mas que em algum determinado momento eles podem sim voltar a fazer preço e trazer volatilidade para o mercado. Então hoje a gente tem Powell recebendo um prêmio, a gente tem ata do Copom. Tem mais alguma coisa importante no dia de hoje, Du? O mais importante é isso, tá? A gente ainda está na temporada de resultado, tanto aqui quanto lá fora tem uma coisinha ou outra para sair, tá? Mas resultados muito importantes não, tá? Amanhã aqui no Brasil a gente tem resultado da JBS, que é agora, enfim, listada lá fora, e da Equatorial, são as empresas mais relevantes que vão soltar resultado nessa semana, e de resto é mais essa questão macro que vai pegar mesmo, tá? Boa, Edu. Edu, muito obrigado pela participação aqui no Morning Call. Imagina, Espero te ver mais vezes com certeza, aqui. se Deus quiser. E a gente sempre lembra que nós vemos o mercado de diversas frentes e de diversos ângulos para que o nosso cliente possa ter o seu próprio ponto de vista. Obrigado e até o próximo Morning Call amanhã. Valeu, pessoal, bom dia.